Hoje eu estou trazendo mais uma questão da ESP-SEX do ano de 2010, uma questão de álgebra, tá legal? Bom, então vamos lá. O conjunto solução da inequação x elevado a log na base x de x mais 1 ao quadrado é menor ou igual a 4. No conjunto dos números reais é. Então o conjunto solução dessa inequação, qual é? Existe uma lista de alternativas aqui agora. Se você quiser tentar resolver essa questão, só dá uma pausa no vídeo e vê se você chega nesse resultado aqui, a letra A. Essa aqui é a resposta correta, tá joia? Bom, então vamos lá, vamos partir para a resolução agora. Essa aqui é uma questão de álgebra que envolve inequações, logaritmos e uma função exponencial que a gente tem aqui, tá legal? Então é um misto dos três aí, basta que você tenha esses três conhecimentos para você poder resolver essa questão. Então eu vou começar com o seguinte. Primeira coisa é lembrar uma propriedade básica de logaritmo. Então vamos escrever essa propriedade aqui, que a gente vai utilizar. Essa propriedade de logaritmo diz o seguinte: se você tiver um certo b elevado a log na base b de a, isso aqui é igual a a. Então isso aqui é uma propriedade de logaritmos que a gente vai utilizar agora para resolver essa questão. Veja que a gente tem x elevado a log na base x de alguma coisa. Então isso aqui é igual a essa alguma coisa que eu acabei de falar. Então isso diz o seguinte, que x elevado a log na base x de x mais 1 ao quadrado, isso é igual a x mais 1 ao quadrado. Tá? Utilizando essa propriedade aqui. E ele deu que essa expressão aqui, é menor ou igual a 4. Então isso aqui é menor ou igual a 4. Então a gente vai ter o seguinte, já vou fazer aqui embaixo aqui agora. Então a gente vai ter o seguinte, x mais 1 ao quadrado menor ou igual a 4. Vou expandir esse quadrado aqui. Então eu vou ficar com Então eu cheguei na seguinte inequação, x ao quadrado mais 2x menos 3 menor ou igual a 0. Lembrando que isso aqui é uma função quadrática, portanto isso aqui é uma parábola. E é uma parábola de boca para cima, porque quem multiplica x ao quadrado é um número positivo, no caso é 1. Então é uma parábola e eu preciso saber quais são os valores de x que são menores ou iguais a 0. Tá? Então basta que eu saiba as raízes dessa função aqui. Dessa função quadrática aqui. Como é que eu vou determinar essas raízes? Então, as raízes, eu vou dar um espaço aqui para escrever as duas raízes aqui, tá legal? Uma e a outra. Daqui a pouco eu venho colocar elas aqui. Como é que eu vou saber as raízes dessa função de segundo grau? Bom, você pode utilizar a fórmula da equação de segundo grau, ou você pode utilizar aquela propriedade da soma e do produto. Por exemplo, então vamos fazer isso aqui que eu acho mais simples, para a gente treinar. Uma função quadrática ela pode ser escrita assim. Uma equação para você descobrir as raízes. Então ela é igual a 0, essa equação é igual a 0, implica que o S é a soma das raízes da equação e o P é o produto. Tá legal? Então no nosso caso aqui, o que a gente tem? A gente tem que a soma é menos 2, né? Ou menos... a soma é igual a menos 2, certo? Porque você tem um menos aqui, é menos S, aqui é mais 2. Então a soma é menos 2 e o produto é menos 3. Então quais são os dois números reais cuja soma é igual a menos 2 e cujo produto é igual a menos 3? Bom, aqui a gente faz meio que de cabeça, né? Os números na verdade são menos 3 e 1. Ah, mas como é que você sabe? Por tentativa e erro. Quais são os dois números? Esses dois números somados dão menos 2. E esses dois números multiplicados é igual a menos 3. Então, menos 3 e 1 são as raízes. Tá legal? Então, vamos colocar aqui. Tá, menos 3 e 1. Então, isso aqui significa o seguinte, que essa parábola, ela seria mais ou menos isso aqui. Tá, então, a parábola de boca para cima, cujas raízes são menos 3 e 1. Então, todos os valores menores ou igual a 0 são os valores compreendidos entre menos 3 e 1. Então são todos esses valores aqui, correto? Correto. Então a resposta parece ser essa aqui,
são todos os reais entre menos 3 e 1. Então, se você estiver desatento, você vai correr aqui e vai marcar a letra D. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque esse conjunto solução é o conjunto solução desta inequação, mas não desta inequação original. Por quê? Porque existem restrições no caso da função logarítmica. Então o x, não, por exemplo, uma base de um logaritmo não pode ser negativa. A base não pode ser jamais negativa. E tem que ser diferente de 1 também. Bom, então olhando aqui para essa solução aqui, eu tenho que restringir mais ainda esse conjunto. Então tá dentro desse conjunto, ok, mas tem que ser maior do que 0. Também não pode ser igual a 0. Então, na verdade, tem que ser maior do que 0. Então, se você tivesse um 0 aqui, teria que ser o que tivesse entre 0 e 1, exceto 0 e exceto 1. Tá? Então, pelas condições do logaritmo, então eu vou escrever aqui, né? Mas, então eu escrevi aqui, mas x tem que ser maior do que 0 e x tem que ser diferente de 1, por causa do logaritmo. Então, na verdade, eu tenho 3 condições aqui para descobrir qual é o intervalo que vai me dar a solução final. Então, eu tenho a seguinte condição: x tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e tem que estar entre menos 3 e 1. Tá? Então, logo, a conclusão que a gente tira é que o conjunto solução seria todos os reais que estão entre 0, mas exceto o 0, né? O 0 não pode. Então, o x tem que ser maior do que 0. Eu escrevi isso aqui. E até 1, mas não pode ser igual a 1 também. Então, tem que estar entre 0 e 1, exceto o 0 e o 1. Tá legal? Então, essa aqui é a resposta final que a gente queria demonstrar, conforme a gente havia comentado aqui. X tem que estar entre 0 e 1. A resposta é a letra A, portanto. Tá ok? É isso aí, então. Se você gostou, peço por gentileza um like, ou se inscreva se você não tiver inscrito, ou faça algum comentário, ou divulgue, compartilhe em outros lugares. Isso me incentiva a continuar colocando os vídeos aqui no meu canal. Tá legal? É isso aí, obrigado.